Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler um salmo que é um dos mais clássicos no que diz respeito a arrependimento. E antes mesmo da gente começar a leitura, eu sei que muitos aqui conhecem esse salmo, é um salmo que é muito usado em muitos momentos na vida da igreja, principalmente quando a gente trata dessa questão de arrependimento. Mas presta atenção, pensa numa coisa que é indispensável para a vida de todo seguidor de Jesus, é esse tal de arrependimento. Você começa a sua vida cristã com arrependimento. Você não consegue receber a Cristo se não for por duas coisas: pela sua fé na mensagem e pelo seu arrependimento como resposta a essa mensagem. Nós somos salvos por meio de fé e arrependimento. É assim que a gente consegue receber Jesus como nosso Salvador. E arrependimento é uma coisa que muitas pessoas têm no início da vida cristã, mas ao longo do tempo, eles vão se perdendo disso. E à medida que a gente vai avançando na nossa vida religiosa, litúrgica, de convívio com as coisas de igreja, às vezes aquele nosso esforço de buscar consertar detalhes na nossa vida, dependendo do ambiente que você tiver, isso se torna mais fácil ainda, vai ficando pior. E meus irmãos, eu conheço histórias de muitas pessoas que você olhava no início da caminhada e dizia: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E passa-se um tempo, e passam-se os anos, e às vezes continua em posição, muitas vezes, de liderança. E você olha e chega à seguinte conclusão: Deus não tem nada ali. Existem pastores famosos nessa nação que eu olho para a conduta de vida e digo assim: eu acho que esse cara virou ateu. Porque não é possível que uma pessoa que acredita que existe um Deus, que é juiz, é capaz de pregar certas bobagens e pior, de praticar certas coisas. Se existe uma coisa que cada um de nós devia ser especialista, é em se arrepender. A gente começa aprendendo a se arrepender no início da caminhada cristã, mas à medida que a nossa vida vai avançando, nós precisamos virar as melhores pessoas em arrependimento. É para Deus falar assim: e a gente já começa a chorar. Entendi, Senhor. Mas o que a gente normalmente faz é o quê? Argumentar. E quando alguém chama a nossa atenção, e presta atenção, porque Deus usa pessoas para isso, e às vezes quem você menos espera, às vezes uma criança, não seja aquele que vai ser o primeiro a argumentar. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. E a gente precisa ser especialista em arrependimento. A gente vai fazer a leitura desse salmo de uma forma um pouco diferente. A gente vai lendo versículo a versículo e vamos passar o salmo todinho. Eu vou falar pouca coisa a respeito de cada versículo, eu acho. E a gente vai passear nele, mastigando e engolindo cada pedaço. Esse é um salmo que ele traz um subtítulo, que é o que tradicionalmente é atribuído ao autor desse salmo. Diz assim: ao mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Aquele episódio da grande tragédia da vida de Davi, quando ele cometeu adultério e assassinato, e foi aquela tragédia toda que muitos de vocês conhecem a história. Esse salmo, meus irmãos, ele é atribuído a Davi, mas eu quero te lembrar de algo, só como curiosidade antes da gente entrar no texto. Todos esses subtítulos, eles estão aí por alguma razão, mas eles não são exatamente inspirados por Deus. Não só os títulos dos livros de Salmos, que vêm de uma tradição hebraica mais antiga, mas todos os da Bíblia. São títulos que os editores colocaram ali para facilitar as pessoas a se encontrar no texto bíblico. Mas eu queria dizer para você que não necessariamente esse salmo é um salmo de Davi. Essa questão dele ser atribuído a Davi, há algumas controvérsias, e eu vou explicar para vocês agora, só por uma questão de curiosidade mesmo, para você ir tomando mais familiaridade com o texto. Existem duas coisas nesse texto que mostram que muito possivelmente não foi Davi que escreveu. Um é um versículo que a gente vai chegar nele, que ele diz assim:
contra ti, Senhor, pequei, contra ti somente. E meus irmãos, o pecado de Davi não foi somente contra Deus, isso está muito claro em cada das etapas ali do pecado dele. E outro trecho é lá no final, que ele ora pela reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros foi num período muito posterior, depois da Babilônia. Então, duas coisas são possíveis: ou não foi Davi que escreveu, ou não foi Davi que escreveu ele todo. Como assim? Eu conheci alguns cânticos na minha infância, que eles foram mudando com o passar do tempo, e foram encaixando outras estrofes, outros pedacinhos, essas coisas acontecem. Não quer dizer que ele não seja inspirado por Deus. Deus inspirou também essas partes. É possível que Davi tenha escrito ele, e eles continuaram cantando, e depois, voltando da Babilônia, eles colocaram mais alguns pedaços. Mas isso não é importante para o geral. O importante é que esse texto que nós vamos ler, ele é uma aula de arrependimento. E se encaixa naquele sentimento de Davi. Por quê? Porque Davi foi um especialista em arrependimento. Quando você compara o rei que veio antes dele, Saul, com Davi, você vê um cara que, quando foi confrontado, a primeira coisa que fez foi arrumar uma desculpa e se preocupar com a aparência. E a gente vê Davi, que o que fez foi exatamente isso: assumir a sua responsabilidade e se arrepender profundamente. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre arrependimento, e que você saia daqui nessa noite melhor, eu diria especialista em arrependimento, não é? Mas que cada vez mais você se torne mais especialista em arrependimento. O primeiro verso diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele já começa de cara aqui pedindo perdão para Deus, pedindo que as transgressões dele sejam apagadas, e ele pede que Deus se compadeça dele assim. Mas tem um detalhe que chama atenção, quando ele diz segundo ou conforme. O que você pode aprender com isso? Se Deus perguntasse para você assim nessa noite: por que eu tenho que te perdoar? É claro que ele não lança a pergunta dessa maneira, mas em situações da vida, às vezes nós somos confrontados com um sentimento parecido. Por que você deve ser perdoado? Você, por exemplo, quando vai pedir perdão para alguém da sua família, que é a coisa mais normal do mundo na vida de um crente, é o marido pedir perdão para a mulher pedir perdão para o marido, o pai pedir perdão para os filhos pedirem perdão para o pai, faz parte da nossa rotina. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E a pessoa tem que te perdoar. É por quê? Sabe essa sensação que você já deve ter vivido de argumentar? Se você fosse começar um argumento com Deus, na sua oração de pedido de perdão, que é o que está acontecendo aqui, presta atenção que ele não vira e fala assim: me perdoe porque nem foi tão grave assim. Tem gente muito pior. Na verdade, me perdoa porque não foi desse jeito que estão falando também. Olha o argumento dele: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Tem a ver com a natureza de Deus. O início do argumento dele para ser perdoado é conhecer quem é aquele que perdoa. Ele sabe que Deus é rico em misericórdia, ele sabe que Deus é cheio de compaixão. Não é por causa dele, por causa do tamanho do que ele fez, é por causa do tamanho do amor de Deus, é por causa do tamanho da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Então ele já começa o argumento dele, mostrando que ele sabe quem Deus é, e que é sobre ele. E ele diz assim, no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. E outro ensino grande que nós temos aqui, sobre uma pessoa que está de fato arrependida. A pessoa que está arrependida, ela se sente suja. Tome cuidado com aquele sentimento de que você peca e você não sente nem peso sobre o seu pecado.
Você não se sente mal por ter feito alguma coisa ruim. A pior coisa que pode acontecer é você se acostumar com a sujeira, gente. A sujeira está tão impregnada em você que você pensa que já faz parte de você. Uma pessoa que realmente está com o coração quebrantado diante de Deus, ela está assim, estou doido para tomar um banho. Eu preciso me livrar disso aqui, sabe? Não é normal. Aí ela vai lá e pede para Deus, me lava, estou me sentindo sujo por causa dessas coisas que eu fiz. Esse é um sentimento que normalmente a gente tem naquela primeira pancada que a gente leva no Evangelho, que a gente precisa se arrepender e entregar a nossa vida para Jesus, mas olha, a pior coisa da vida de um crente é ele seguir e achar que não tem mais sujeira, e achar que está tudo bem. Não, meus irmãos, você não tem que se sentir leve com relação aos seus pecados, não no processo de arrependimento. Se sentir leve depois de perdoado é uma coisa, mas antes, quando você acabou de pecar, quando você ainda não resolveu diante de Deus, ao se aproximar de Deus, o sentimento do seu coração precisa ser esse aqui: eu estou sujo, eu preciso ser lavado. E o verso 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele continua, ele explica por que ele se sente sujo, porque ele tem consciência do que ele fez. Irmãos, infelizmente nos dias de hoje, uma das maiores estratégias para fazer com que as pessoas fiquem aprisionadas, que Satanás e o reino das trevas usa, para fazer com que servos do Senhor fiquem aprisionados, é convencê-los de que determinadas coisas não são pecado. E as pessoas transitam na cultura podre que nós vivemos, e acham a coisa mais normal do mundo, coisas que a Bíblia diz que são pecado. Eu não estou falando, meus irmãos, de costumes inventados pelos homens. A Bíblia tem para a gente um padrão de comportamento, um padrão de santidade para todas as áreas da vida da gente. Seja para o relacionamento que nós temos com as pessoas, seja para o tipo de coisa que nós mandamos para dentro da nossa mente, seja para a nossa vida sexual, seja para a nossa vida alimentar. Você tem consciência dos seus pecados? Os meus pecados estão sempre diante de mim. Eu estava numa visita hoje junto com o pastor Osias, e o pastor Osias falou assim para um irmão: você é uma pessoa humilde. E o irmão respondeu assim: eu conheço os meus pecados, pastor. Quando você sabe os podres que você faz e tem consciência de que aquilo é sujeira, você consegue se colocar no seu lugar. Você não se exalta, não se acha mais santo que os outros, e você consegue chegar numa posição diante de Deus de se arrepender e abandonar aquilo que você está fazendo. O verso 4 diz assim: pois contra ti somente, pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, mais uma vez aqui, nós temos uma continuidade dessa ideia de consciência do pecado. Mas eu quero aqui destacar uma coisa. Ele diz assim: pequei contra ti e pequei somente contra ti. E isso para a gente é um ensino muito forte. Eu vou te explicar por quê. Porque nos dias de hoje as pessoas pensam que pecado é aquilo que faz mal para alguém. Então quando vem alguém em pecado, a desculpa que se dá para não se arrepender é assim: não estou fazendo mal para ninguém. Aqueles dois lá estão em pecado, mas não fazem mal para ninguém. Porque mudaram o sentido de pecado e simplificaram o conceito de pecado para um tipo de pecado. Irmãos, pecado não é fazer ou deixar de fazer mal para alguém. É claro que se você fizer mal para alguém, você está pecando, mas não é só sobre isso. Existem pecados que você não sabe nem por que são pecados. O importante é obedecer, não é sobre entender. É claro que a gente olhando e entendendo todo o resto, a gente sabe que com certeza tem um motivo por trás. A gente conhecendo o nosso Deus, a gente crê que com certeza tem um motivo por trás para certas coisas serem pecado.
Mas não caia nessa conversa do não estou fazendo mal para ninguém. O pecado é contra Deus. A agressão, a ofensa é contra Ele. Você não está fazendo mal contra Deus. Quem é o ser humano para fazer algum mal contra Deus? O salmista, seja ele quem for, ele tem esse entendimento. Pequei contra ti, somente contra ti. Foi um pecado que ninguém nem ficou sabendo. Era entre ele e Deus. E mesmo assim, ele estava ali confessando. Verso de número 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Alguns intérpretes do texto dão uma viajada na maionese e começam a conjecturar que, na verdade, a mãe do salmista estava aprontando alguma quando esse menino foi concebido. Mas, meus irmãos, a Bíblia não é um texto de especulação, não é? Com certeza, o que está em questão aqui, juntando essas duas frases, é que todo ser humano é pecador. Eu sou pecador, a minha mãe era pecadora, a mãe dela também era, o pai dela também era. E desde que o pecado entrou no mundo, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Nós pecamos porque somos pecadores, meus irmãos. Há uma consciência de que todos nós estamos debaixo da mesma situação. E aí o verso 6 diz assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, quando eu leio que o Senhor se compraz na verdade e no íntimo, a verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria, essa primeira parte, conhecer da verdade no íntimo, ele traz um entendimento para mim, que é basicamente o seguinte: você precisa ser honesto primeiro com você mesmo. O Senhor se compraz com a verdade que há dentro da gente. Existem muitas pessoas que elas estão tão acostumadas a se justificar dos seus pecados, que elas começam a enganar a si mesmas. Elas se justificam tanto que daqui a pouco elas mesmas acreditam nisso. Um arrependimento verdadeiro, você precisa ser honesto com você. Você precisa olhar para dentro de você e reconhecer primeiro para você o quão errado você está. Os desvios, os pecados que você cometeu contra Ele, primeiro precisam ser admitidos em verdade dentro de você. E no recôndito, o que é isso? O que é recôndito? Alguém sabe me dizer? Recôndito tem a ver com secreto, tem a ver com aquele momento que não tem mais ninguém por perto, é você e Deus. E no íntimo, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esse texto ficou polêmico no último ano no Brasil, porque o cantor Kleber Lucas, ele exemplificou o seu argumento do racismo dentro das igrejas, usando o hino que diz: alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E ele, num podcast, citou se não me engano, a dissertação dele de mestrado, alguma coisa assim, que ele diz que a gente dizer que vai ficar mais branco que a neve é racismo. E, meus irmãos, aqui está a origem disso tudo. Não tem nada a ver com racismo, tem a ver com sujeira, meus irmãos. Tem a ver com pegar uma roupa branca que está suja e lavar e ela ficar mais branca que a neve. Então, olha só: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O que isso quer dizer para a gente? O que é hisopo? Lá em Levíticos 14, nós temos algumas leis cerimoniais que falam a respeito da purificação da lepra. E o processo de purificação da lepra era o seguinte: o sacerdote deveria pegar 2 aves puras, uma ia ser morta, a outra ia ser viva, e o processo era mais ou menos assim, vou ver se eu consigo lembrar, né? Pegava o sangue daquela que foi morto, e sujavam uma madeira enrolada num paninho vermelho e um ramo de hisopo, que é um tipo de planta.
e ali pegava aquele sangue sobre água corrente, né? Aspergia a pessoa que estava com lepra, para purificar essa pessoa. Então, quando a gente vê que essa pessoa vai ser aspergida com sangue, é isso que quer dizer, lava-me com isopo, não é? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Ele está comparando a situação de pecado com lepra. Você sabe o que é isso? Irmãos, lepra não era uma coisa simples. Até pouco tempo atrás, um leproso era alguém considerado tão impuro e perigoso que ele tinha que ficar afastado da sociedade para não contaminar outras pessoas. Quando eu era criança, ainda passava na televisão comercial, cuidado com a lepra. Eu me lembro até hoje, uma mulher cozinhando e de repente ela passava o braço em cima do fogo do fogão e o braço dela, ela não sentia dor. E o filho mostrava, mamãe, o que é isso? Você não está sentindo dor? Aí ela vê, estava insensível. Aquela parte dela já estava morta. A pessoa leprosa ia apodrecendo em vida. Uma pessoa leprosa era algo muito sério. Então, quando ele diz assim, purifica-me com isopo, ele está falando que só um milagre de Deus, ele ser aspergido com o sangue, e à luz do Novo Testamento a gente sabe bem o que significa, que sangue é esse capaz de nos purificar. Mas mais do que isso, ele está falando que o pecado na vida da gente é uma lepra. Pecado é uma coisa para ser tratada com muita seriedade, gente. Não dá para você virar e falar, isso aqui é um pecadinho, pecadinhos aceitáveis na vida da gente. Porque a lepra tomava conta da pessoa, começando de pouquinho em pouquinho. É a beiradinha do braço lá na chama do fogão, sabe? E de repente a pessoa está completamente leprosa, em estado terminal, cai nariz, cai orelha, todo enfaixado, longe da sociedade. Essa é a figura do pecado na vida da gente. Pode ser um pecado pequenininho que você pensa, não estou fazendo mal a ninguém. Tem uma frase que a gente ouve muito, né? Dá nada não, se der dá pouco. Ou aquela versão gospel, Deus sabe de todas as coisas, como se isso aliviasse, né? Pior ainda, Deus sabe. É terrível, as pessoas justificam os seus erros dizendo, Deus sabe de todas as coisas, tipo assim, Ele sabe que eu tinha que fazer mesmo. Tem crente que vira e fala assim, eu precisei mentir, Deus sabe. Precisou mentir, como é que é? Botaram uma arma na sua cabeça e falaram, se não falar vou estourar a sua cabeça? O que é precisar mentir, meus irmãos? É cada desculpa fajuta, que mostra só que as pessoas não levam a sério o próprio pecado. O pecado é para ser considerado algo tão grave na vida da gente como a lepra. A ponto de, no contexto do Antigo Testamento, o salmista tratar assim, eu preciso ser purificado com isopo. De tão sério que era essa questão. Verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. A gente não sabe se isso é poético ou se de fato ele estava quebrado com os ossos esmagados como consequência do seu pecado. Mas fato é, ele estava triste. Tinha acabado o júbilo e tinha acabado a alegria na vida dele. Uma pessoa que de fato é servo do Senhor e está arrependido do que fez, um dos primeiros sintomas é que ela se entristece pelo seu pecado. Isso da pessoa ficar leve, lindo e solto, com o pecado pendurado, sem confessar, sem acertar, sem abandonar diante de Deus, mostra simplesmente que não houve arrependimento. Não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida culpado, meus irmãos. Mas tem algo de muito estranho na vida de crentes que vêm e pedem um perdão momentâneo, quando estão no culto, já pensando em chegar lá fora e continuar pecando. Que numa situação ou outra vai lá e finge que está tudo bem, e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Não. Alguém que sabe que pecou contra Deus, alguém que realmente tem uma aliança, uma amizade com Deus e sabe que pecou contra Ele, a realidade é isso aqui, perdeu o júbilo, perdeu a alegria na sua vida. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aqui é um pedido direto de perdão, para que o Senhor o perdoe.
E a característica do perdão de Deus, quando o arrependimento é verdadeiro, é que realmente é como se ele esquecesse. É claro, Deus não esquece de nada. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, sabe dos pecados que você ainda vai cometer. Mas uma maneira do ser humano se relacionar com Deus, o vocabulário que ele usa é esse. É tipo assim, não leve em consideração o que eu fiz. Apaga isso que eu fiz. Ele quer se ver livre dessa fase da vida dele, em que ele cometeu essas coisas. E ele faz esse pedido para Deus. E o 10, ele continua esse pedido de uma forma muito profunda. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. É do nosso coração que procedem todos os nossos pecados. Jesus ensinou a respeito disso. Os assassinatos que os homens praticam começam aonde? No coração deles. Os adultérios, a fornicação que o ser humano pratica, a violência que o ser humano pratica, tudo começa dentro do seu coração. E as novelinhas adolescentes, as séries de televisão dizem coisas do tipo: siga o seu coração. Mas o servo de Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero ter um coração que não fica desejando mal. É esse o pedido dele. Eu quero ter um coração que deseja o que o Senhor deseja. Eu quero ter um coração que dá origem a coisas boas e não coisas ruins. E o verso de número 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. E é interessante a gente ler no livro de Salmos: não me repulses ou não me retires da tua presença. Porque no Salmo 139 a gente lê que é impossível fugir da presença de Deus. Para onde me irei de ti? Para onde me esconderei da tua presença? Na verdade, meus irmãos, aqui é aquela situação que eu tenho ensinado para os irmãos várias vezes ao longo dos anos, que tem dois sentidos de presença. A presença geral de Deus, que Ele é onipresente, é um sentido específico, de que Ele está em todos os lugares, e nesse sentido você não tem como se esconder de Deus. Mas existe um lugar chamado esconderijo do Altíssimo, onde você está escondido nele. Existe um lugar que é a presença manifesta de Deus. Eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, eu já falei ele 500 vezes aqui na igreja. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus disse isso. Então tem mais presença de Deus aqui do que do outro lado da rua. Aqui tem gente reunida em nome do Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Aqui há adoração ao Senhor, há louvor ao Senhor. Mas uma coisa muito triste é quando você vai se esvaziando da presença do Senhor. Você vai extinguindo o Espírito dentro de você. Que sensação terrível, que sensação de desespero. Eu já vivi essa sensação em alguns momentos ao longo da minha vida, de me sentir tão distante de Deus, Deus saber conscientemente que Ele está em todos os lugares, mas eu não ter mais essa intimidade da presença, e não sentir a presença de Deus, como a gente sente num ambiente desse de busca. Alguém arrependido quer voltar para a presença. Alguém arrependido deseja de volta, tem saudade da presença de Deus. Essa é a palavra, né? Saudade da presença do Senhor. E o verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Uma das coisas que acontece muito, e a gente vê isso aconselhando principalmente jovens, é a pessoa estar numa situação de pecado, e ela, às vezes,
está se preparando para casar e cai em pecado, ou simplesmente desvia em determinada época do ano, como carnaval agora, qualquer coisa desse tipo, a pessoa está lá no chão, de repente ela não tem mais certeza da salvação, e questiona tudo aquilo que já viveu antes, e está num estado que o semblante da pessoa mostra que toda a alegria dela foi embora. E quantas vezes eu, como pastor, vou conversar com as pessoas que eu já vi viverem grandes coisas na presença de Deus, e a sensação delas é assim: não sei nem se eu sou salvo, pastor. Você sabe o que é isso? É isso que esse texto está dizendo. Perdeu a alegria da salvação. E quando você perde a alegria, é um passo para você perder a convicção. Primeira coisa, você precisa restaurar isso na sua vida. Daqui a pouco o Salmo vai entrar numa parte de restauração, vocês vão ver isso. Mas eu quero que você entenda que não há restauração sem arrependimento. Não existe vida restaurada, não existe ministério restaurado, não existe família restaurada, se não houver primeiro um processo real de arrependimento. Então vamos continuando. Sustenta-me com um espírito voluntário. Voluntário tem a ver com a sua vontade, não é? Mas eu pesquisei aqui o sentido original da palavra no hebraico, é um voluntário no sentido de inclinado a fazer o que é certo. Não é simplesmente voluntário em qualquer direção. É você passar a ter vontade de fazer o que é certo. Deus sustentar você com o espírito dessa maneira. Aí agora entra no 13, começa o processo de restauração. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Perceba que o verso começa com então. Como tudo isso aconteceu, como ele se arrependeu, como ele foi lavo e se tornou mais limpo, mais alvo que a neve, como ele voltou para a presença, como restituiu a alegria da salvação, como está sendo sustentado com o espírito do voluntário. Agora ele pode trabalhar. Então eu posso servir. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Mas não é porque ele foi restaurado que ele vai dar bobeira, ele continua orando: olha, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Ele ainda tinha medo de matar alguém. Devia ter muita gente fazendo raiva no cara, né? Porque nesse nível de quebrantamento ele ainda estava preocupado, né? Livra-me, Senhor, de fazer alguma loucura. Agora presta atenção na continuidade do processo de restauração. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Uma pessoa que foi restaurada do seu estado de pecado, ela quer adorar o Senhor. É uma pessoa que quer chegar num culto e abrir a boca e cantar bem alto, porque foi salvo, foi liberto, foi restaurado, sabe? Às vezes o que mata no crente a vontade de adorar ao Senhor, a alegria de louvar ao Senhor, é pecado não resolvido, pecado não abandonado. Porque muitas vezes nos ministérios de adoração as pessoas não querem fazer parte, querem sair fora, seja na dança, seja no instrumental, em alguma coisa, porque não tem mais graça aquilo. E por que não tem mais graça essas coisas? Por quê? Porque não tem mais a alegria da salvação. Quando você se sente restaurado, quando você se sente lavado, pronto, a alegria por aquilo que o Senhor fez com você. E o que você faz? Você quer louvar, você quer pular de alegria na presença do Senhor, você quer cantar, você quer servir, você quer pregar, como foi dito aqui no texto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios, meus irmãos, eram a forma externa, era a forma visível do culto, como eles tinham ali na época do tabernáculo, na época do templo em Jerusalém. Era aquilo que era exterior, que era visto. E se a gente fosse traduzir isso para o nosso contexto de culto,
Não é aquilo que as pessoas estão vendo que é o importante. O que Deus quer realmente é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Você quer atrair a presença de Deus sobre a sua vida? Você quer que o nível de presença do Senhor cresça sobre a sua vida? Seja o mais quebrantado e contrito de todos. Bota a boca no pó, vai chorar diante do Senhor, vai reconhecer até o último detalhe o que há de pecado dentro de você. Quebrantamento, meus irmãos, atrai a presença do Senhor. Enquanto arrogância, dureza de coração afasta. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. E agora o verso 18, nós continuamos vendo ele se desenvolvendo no ministério. Durante o processo de restauração, ele voltou a adorar a Deus, ele voltou a pregar o evangelho, agora ele volta a ser um intercessor. Alguém que tinha abandonado aí, irmã Paulo, o ministério de intercessão, momento que se arrependeu de verdade, olha o que ele começa a falar: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele não está mais orando só sobre ele está intercedendo pela cidade inteira. Ele já consegue parar de ficar simplesmente o tempo de oração dele gastando com as suas próprias causas. Agora ele é um intercessor de uma forma mais ampla. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Não quer dizer que não é para parar de fazer os sacrifícios, os holocaustos, a parte visível do culto, mas a partir do momento que aconteceu aqui do lado de dentro, aí aquilo que acontece do lado de fora agrada ao Senhor. Primeiro você conserta o altar aí dentro do seu coração, depois você vem servir aqui do lado de fora. É basicamente isso, meus irmãos. Vamos colocar de pé e vamos buscar quebrantamento. Se você conseguir achar dentro de você pecados que você precisa se arrepender e começar a se quebrantar e começar a chorar na presença do Senhor, esse final de culto vai ser mais cheio da presença do Senhor do que foi o início. A gente vai cantar uma canção, mas antes disso eu quero te dar um tempo para você meditar, para você pensar e para você falar esse salmo com as suas palavras diante do Senhor. Essa é uma noite de arrependimento. Se torne especialista. Não seja especialista em argumentos, seja em arrependimento. Seja o primeiro a assumir as suas dívidas diante do Senhor. Sonda, Senhor, os nossos corações. Nós agradecemos, meu Pai, porque o Senhor enviou Jesus ao mundo e Ele morreu pelos nossos pecados, e através do seu sangue nós que éramos culpados agora podemos nos sentir limpos, alvos mais que a neve. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus que nos purifica. A Tua palavra nos diz, meu Deus, que arrependimento é dom do Senhor. Por isso eu peço, meu Deus, concede arrependimento sobre nós. Que nenhum de nós tenha pecadinho de estimação, pecado empurrado com a barriga, assuntos por resolver ao Senhor.
com o Senhor. Que nessa noite o Senhor derrame sobre nós o quebrantamento que nós precisamos, que nós possamos responder, reagir a essa mensagem, meu Deus. Quebranta-nos, meu Deus. Quebranta-nos, Pai. Não deixe que a gente se acostume com o nosso pecado. Por causa da Tua compaixão, por causa da Tua misericórdia, venha, Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Aleluia! E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele se fez culpado em nosso lugar, para que a gente não precisasse andar culpado nessa terra, meus irmãos. Que a alegria da salvação seja restaurada em cada coração. Aleluia. E que a graça e a paz do nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com seu Santo Espírito, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Uma boa noite a todos.